Deus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, reconhecendo nesse dia a Tua bondade, a Tua misericórdia nas nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, para adorar ao Senhor e para, Senhor, demonstrar a nossa gratidão pelas Suas muitas misericórdias e pela nossa salvação. Salvação operada por meio de Cristo em nossas vidas. Agora, na leitura e na exposição da Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração através dela, nos dando sabedoria, instrução. Esse é o princípio, o propósito do livro de Provérbios, ó Pai. Nos dar sabedoria, Pai. E que o Senhor esteja, Senhor, através da Tua Palavra, Senhor, nos ensinando, tratando o nosso coração e mostrando como nós devemos viver, ó Pai, nesse mundo caído. Para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Verso 3 e 4. Pretendemos hoje desenvolver esses dois versos 3 e 4, na nossa exposição desse dia. Provérbios, capítulo 12, versos 3 e 4, e eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Nós vimos anteriormente que no verso 2 nós tínhamos o julgamento do Senhor, Vimos que esses primeiros 3 versos é uma introdução para essa primeira subunidade que vai do verso 1 até o verso 14. E dessa primeira subunidade, eu vou falar isso mais adiante, nós temos a introdução e a primeira parte, que vai do verso 4 até o verso 7. Então, lá no verso 2, nós vimos o julgamento do Senhor. Vimos que o homem de bem alcança o favor do Senhor, é aquele que ama a disciplina, porque esses versos estão relacionados. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E aí no verso 2 você vê o homem de bem, ou seja, o justo e o perverso. E esses versos estão interligados, subentendendo-se que o homem de bem é aquele que ama a disciplina e que esse homem de bem é generoso, benevolente, benigno e amável. Foi o que nós vimos nessa exposição. O homem de bem é aquele que faz o que é reto, o que é correto, o que é justo. Ele vai amar a disciplina no contexto em que nós estamos falando aqui e estimar os que os instruem e o repreendem. E na suprema corte da apelação divina, e essa é a perspectiva do verso 2, ele obtém o favor do Senhor. O homem de bem alcança o favor do Senhor, que é a fonte de todo o bem, como nós vimos na última exposição. Entretanto, nós temos aí, nessa antítese, o homem de perversos desígnios. E esse, ao contrário do homem de bem, do justo, ele não tem o favor divino, ele é oposto a esse homem. É aquele que despreza e odeia ser corrigido, no contexto em que nós estamos vendo aqui no capítulo 12. E eu lembrei aos irmãos que odiar ser corrigido, quando se está fazendo algo errado, vai demonstrar a total perversidade no coração de um homem. Mostra que o coração desse homem está alienado de Deus. E aí, na continuação dessa exposição, terminando a introdução, nós temos aqui o verso 3, que o verso 3 trata dos efeitos permanentes do julgamento. No verso 2, ele declara que esse homem é condenado, perverso é condenado, e o outro recebe o favor do Senhor. E agora, no verso 3, nós veremos o que isso significa, ou seja, os efeitos deste julgamento na vida desses dois homens. E aí ele fala assim: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos será removida. Nós vamos perceber aqui
que sábio e bom são chamados, são atribuídos aos justos ou retos. E nós vamos ver os destinos contrastantes dos dois, dos retos e do perverso, sendo apresentados de forma negativa. Ou seja, o homem de perversos desígnios, ou o perverso, estulto, não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos será removida. Por mais que a palavra homem aí seja uma forma genérica, ela está apontando para aqueles que foi falado anteriormente, que foi para aqueles homens que foram classificados como homens perversos. E a Escritura está dizendo que esses homens não serão estabelecidos, e que, ao contrário disso, os justos não serão removidos. E a ideia aqui é de um homem não permanecer de pé pela perversidade. Significa que ele vai cair mais cedo ou mais tarde. E nós já vimos nos provérbios anteriores, que por mais que a justiça de Deus nesse mundo ela não seja completa, ou seja, ela não seja cabal, até pela sua misericórdia e longanimidade na vida dos ímpios também, ela não deixa de existir. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem jeito. Não tem jeito. O pecado traz consequências. Traz consequências danosas. É uma física que não tem como não funcionar. Às vezes, quando eu falo de algumas palestras sobre a vida familiar e tal, eu faço uma entre muitas comparações, e uma das comparações é as leis físicas e as leis morais. Elas estão assentadas no mesmo fundamento. Aumenta um pouquinho, por favor. Elas estão assentadas no mesmo fundamento. Então, elas estão assentadas no mesmo fundamento. Elas são invioláveis. Só que as leis físicas, as consequências são imediatas. Eu dou sempre os exemplos da lei da gravidade, a questão da luz, do choque, que você pega um fio e mete a mão, ali você vai tomar um choque, ou a lei da gravidade, quando você se joga de um determinado lugar, você vai cair e vai se emborrachar. As leis morais são semelhantes, só que elas não são imediatas, como as leis físicas. As consequências demoram um pouco, mas elas vêm. Não tem jeito, porque o salário do pecado é a morte. Um homem não vai permanecer na sua perversidade todo o tempo, mesmo que nesse mundo ele não receba tudo aquilo que ele merece receber. Mas o Senhor não deixa esses homens impunes. Ele traz sobre eles as maldições do pecado. Não tem jeito. É interessante nós observarmos o que essa palavra quer dizer. Quando ele diz assim: o homem não se estabelece pela perversidade. E a ideia aí é de um alicerce, de uma coluna que segurava o templo, pelas quais esse templo, essa construção era sustentada. A ideia aqui é que esse homem é comparado a uma construção que não tem alicerce. Ele vai cair. E é engraçado essa linguagem na Escritura, porque ela é uma linguagem recorrente, aí falando sobre o primeiro capítulo da nossa confissão de fé, O escritor de Provérbios tem aí não sei quantos séculos antes do próprio Senhor Jesus, e a linguagem é a mesma. Abra Mateus capítulo 7, verso 26. A linguagem é a mesma. Apesar de as imagens serem um pouco diferentes, mas você vai perceber que a linguagem é a mesma. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato,
que não edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se você perceber, Mateus capítulo 7, ele também está envolvido num contexto de instrução. Mateus é uma narrativa, fala do Senhor Jesus, você tem ali narrativas, você tem ali contextos instrutivos, pura e simplesmente, didáticos, pura e simplesmente, como esse capítulo, ou seja, o Sermão do Monte é um capítulo extremamente didático. E você percebe que o ambiente do livro de Provérbios é esse, todo o livro tem esse caráter didático, tem esse caráter de instrução direta, como um mestre falando ao seu discípulo, e é esse o contexto aqui de Mateus capítulo 7, verso 26. O Senhor Jesus fica em um determinado lugar, ele se senta, as pessoas ficam em pé, porque era símbolo de autoridade naquela época, o mestre falando aos seus discípulos, e é esse mesmo contexto aqui. E percebam que por mais que ele esteja falando de outros aspectos do Evangelho ou da lei de Deus, é um ambiente de instrução e um ambiente negativo também, negativo no sentido de ter uma negação, não negativo no sentido moral. Como você vê aqui, o homem não se estabelece, mas a raiz do justo não será removida. E essa mesma linguagem você vê ali em Mateus capítulo 5 e capítulo 7. Eu, porém, vos digo, uma correção. Olha o que o texto estava dizendo: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. No contexto ali do Sermão do Monte, o Senhor está ensinando de forma negativa, dizendo: vocês ouviram o que foi dito a vocês pelas autoridades? Não é assim, é desse jeito. E olha que o contexto ali, como é semelhante aqui. O que acontecia com os discípulos do Senhor Jesus e aqueles que seguiam o Senhor Jesus, amavam aquela instrução? O que acontecia com os fariseus? Eles rejeitaram aquilo ali e odiaram o Senhor Jesus. Foram estúpidos. E no final desse Sermão do Monte, desse trecho extremamente instrutivo, didático, não que o decorrer do livro de Mateus não seja assim, o final, esse desfecho do capítulo 7, verso 26, é o mesmo que nós estamos vendo aqui. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Anteriormente, no verso 2, você vê o julgamento do Senhor. O homem de perversos desígnios é condenado por Deus. Agora você vê os efeitos disso. Ele não vai permanecer de pé. É interessante porque alguns comentaristas dizem que aqui o Senhor Jesus ele está falando, porque às vezes a nossa impressão é falar sobre coisas pontuais da nossa vida. E isso é uma realidade também. Mas aqui ele não está falando só de determinadas coisas pontuais. Ele está apontando também para o último dia. Porque a ruína será grande no último dia. A destruição será grande no último dia. E o que nós estamos vendo é o escritor de Provérbios dizendo assim: aquele ou aquilo que não está firmemente alicerçado em Cristo, no Santo, não vai permanecer, não terá continuidade, ou, usando o texto literalmente, não permanecerá de pé. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante sobre esse verso. Ele diz assim: embora os homens possam progredir por esquemas pecaminosos, não conseguirão com esses esquemas se estabelecer e proteger. Ainda que possam ter grandes propriedades, não conseguirão um lugar onde permanecer. O homem não se estabelecerá pela impiedade. Ela poderá colocá-lo em lugares altos, mas esses lugares são escorregadios. E aí ele cita Salmo 73, 18, que diz assim:
Tu certamente os pões, se referindo a Deus, em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E aí, continuando, o mestre Henry, ele diz assim: a propriedade que é conseguida pelo pecado é edificada sobre areia, e isto ficará evidente em breve. Nós estamos vendo corrupção, um monte de coisa no nosso país. Eu não sei qual vai ser o desfecho disso. Muitos já caíram na vergonha. Por mais que se estabeleça um regime de governo aqui, que oprima os homens, que cerceiem a liberdade desses homens, esses homens, aos olhos do povo, serão odiados. Eles não receberão honra e se estabelecerão pura e simplesmente pela força. E um dia eles irão cair, porque esse é o princípio de todo governo nesse mundo. É só você olhar. Segue-se um período de prosperidade e aí a queda. Foi assim com o Império Romano, com a expansão do mundo grego no mundo, Foi assim com o nazismo. E nós vamos olhar que todas as tiranias, elas tiveram seu ponto máximo e governos que têm uma certa permanência, há uma turbulência, lógico, sempre há oposição, mas são aqueles que permanecem mais fiéis ao quê? À Escritura, ao bem público, ao prover o melhor para a sociedade, dependendo da religião ou da perspectiva que ele tenha. Ele pode ter até uma perspectiva errada, mas se ele estiver fazendo alguma coisa, Deus abençoa, e isso tem uma certa continuidade. Mas quando a perversidade ela se manifesta de forma brutal, é porque uma sociedade está chegando ao seu limite. E o fim dela é a destruição. Foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com os amorreus, e é assim que Deus trabalha nesse mundo. Pode ser que eu não veja isso, ou que nem passe por isso, mas é a leitura que nós fazemos da própria Escritura a respeito da maneira como Deus faz as coisas, até chegar o último dia, onde todas essas coisas serão destruídas completamente. Nesse tempo, a igreja está sendo conduzida, a igreja está sendo trabalhada, o joio está sendo retirado, paulatinamente. Os verdadeiros crentes se mostram, os falsos crentes se apresentam, e a igreja se constitui como no deserto, até o momento de chegarmos na terra prometida. Aí, nesse momento, só vai entrar os escolhidos, só as ovelhas, os bodes, os lobos ficarão de fora. É assim que Deus faz. Olha que na contrapartida disso, na antítese desse verso, o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. O poeta muda a linguagem agora, de construção para uma linguagem mais do campo, da agricultura, mas o sentido é o mesmo, é o de sustentação e permanência. O que uma raiz faz com uma planta, com uma árvore? Ela sustenta. Então aí, e a permanência de uma árvore, de uma planta, se dá pela sua raiz. Então a ideia é a mesma. Ele usa uma outra imagem para mostrar agora o lado, de uma forma negativa, ou seja, por uma negação, o lado do justo. O ímpio não se estabelece por sua impiedade, mas o justo não será removido. E esse verso traz à mente essa imagem, que é muito comum nas Escrituras e no próprio livro de Provérbios.
falando da árvore boa e dos seus frutos. Lá em Provérbios capítulo 11, verso 28 e 30 diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. E reverdecer aí é tornar-se verde, belo. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. E essa linguagem usada aqui indica que o justo é a fonte de uma existência vigorosa. E por que ele é fonte dessa existência vigorosa? Porque o Espírito de Deus habita nele. E essa é a mesma linguagem que Davi vai usar no Salmo capítulo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água. Então, toda planta próximo à água que tem acesso fácil, porque a raiz ela vai buscar na terra, na mais profunda terra. Quanto mais profundo ele estiver, ela vai buscando lá a água, para poder se alimentar. Se é uma terra árida, isso se torna mais difícil. Mas quando a água passa, e aquilo que sustenta e que alimenta aquela árvore dá frutos, ela é bonita, ela é verde, as suas plantas as suas folhagens são viçosas. E é por isso também que naquela parábola do Senhor Jesus andando com seus discípulos e viu uma bela árvore e olha, e quando percebe que não vê fruto, ele amaldiçoa aquela árvore. Na realidade, aquilo ali era uma paráfrase ou uma comparação da vida do povo de Israel. Bonito por fora, por dentro. Uma árvore bela, mas não produz fruto. Vai ser cortada. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É assim, a sua raiz não será removida. Ele vai permanecer, ao contrário do justo, que não se estabelecerá de pé. E é isso que o Salmo vai dizer também no capítulo 1, que o perverso não prevalecerá. E a ideia aí é de estar de pé diante de Deus. Quando ele diz assim, nos versos 4 e 5, os ímpios não são assim como os justos. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E mais uma vez essa linguagem da agricultura, porque é da forma como eles catavam lá, acho que é o trigo, eles jogavam para cima assim, e aí o que era mais pesado caía e o vento levava a palha. Às vezes você vê isso em televisão, as pessoas jogando para cima assim, é com esse objetivo. A palha que estava colada ali, ela é levada. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão, e a ideia aqui é não ficarem de pé, literalmente. É a mesma ideia que nós vemos aqui no livro de Provérbios. Não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aí nós vamos perceber que a justiça do justo é a sua fortaleza. E essa justiça, integridade e retidão estão em Cristo Jesus. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 10, no verso 20, na parte final do verso, ele diz assim, Ezequiel 10, 20, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Esse verso é um contexto, como eu já falei, de instrução bem semelhante do que já foi citado, com as mesmas imagens de permanência e transitoriedade que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos a respeito dos seus ensinamentos. Todo aquele, pois, ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram cômito àquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. A palavra de Deus está sendo clara aqui. Aqueles que andam no caminho da verdade, no caminho da justiça, eles vão permanecer. E aí nós temos duas pessoas distintas. Dois homens que são opostos, e diametralmente opostos.
em suas virtudes e no seu caráter. Os retos não serão desarraigados, ou seja, arrancados como plantas pela raiz. Eles permanecerão porque foram plantados pelo Senhor. São carvalhos de justiça. E mais uma vez aqui, implicitamente, nós temos uma linguagem de salvação. Abre Isaías capítulo 61, verso de 1 a 3. Isaías 61, verso de 1 a 3. Às vezes nós olhamos o texto e nós não percebemos as coisas que estão por trás. O que ele está puxando de toda a Sagrada Escritura. Os temas que estão, que subjazem aquela afirmação que está sendo dita aqui. Se você for ver o verso 7, você vai ver que esse é o desfecho dessa primeira sessão, dessa subunidade. Os perversos serão derrubados e já não são, mas os justos, mas a casa dos justos permanecerá. Olha o que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esses homens de bem, esse justo, eles foi plantado por Deus, e aquilo que é plantado por Deus não pode ser arrancado. E aí está a segurança da nossa salvação. Por quê? Por mais que tudo você faça, tudo vai redundar por causa da misericórdia, da glória de Deus, na glória dele, para a sua salvação. Até mesmo os seus pecados. E isso não é uma liberdade para pecar, pelo contrário. Porque até mesmo os seus pecados servirão de instrumento na sua vida, pelas mãos de Deus, para a sua salvação. Porque aqueles que são do Senhor, eles... Provérbios 28, 13 e 14. Se arrependem e abandonam o pecado. Essa é a economia divina. Na vida, nada vai poder nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Mesmo porque, e é nessa perspectiva que nós temos que entender, aquele que começou boa obra vai terminar, vai concluir. Quando ele fala em nossa santidade e santificação, ele vai aperfeiçoar isso pelo seu poder. Nós somos chamados a nos santificar, mas o Senhor vai nos abençoar nessa santificação. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz lá no verso 13, vocês precisam saber que é Ele quem efetua tanto querer quanto bem realizar. O Senhor está ao nosso favor. E quando o Senhor está a favor dos seus filhos, tudo vai cooperar para o nosso bem. Até mesmo as transitoriedades, as dificuldades, as tentações, as provações desse mundo. Tudo isso vai cooperar para a salvação da nossa alma. Por isso, lembrá-los que nas últimas exposições nós vimos que existem aqueles que desprezam a disciplina do Senhor. E esses que desprezam a disciplina do Senhor, eles serão condenados. Nós mostramos vários textos. Eu fiz isso, eu trouxe
a seca, eu trouxe a destruição, mas vós não vos convertestes a mim. Eles rejeitaram a disciplina do Senhor. E, trazendo para o lado prático, todas as vezes que nós murmuramos da nossa sorte, nós estamos agindo assim, nós estamos rejeitando aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. É lógico que existem coisas ruins que não são boas a nós, não são favoráveis a nós, né? As coisas que acontecem, a morte, a doença, outras coisas mais, aborrecimentos, né? As coisas não são favoráveis a nós, mas nós devemos olhar essas coisas como uma administração de Deus na nossa vida e não reclamar, se a coisa fosse diferente, se Deus tivesse, entendendo que estamos sendo tratados por Deus. E que se Ele está trazendo aquilo sobre nós, primeiro, nós não merecemos nada de bom do Senhor, mas se Ele está trazendo aquele mal sobre nós, que nenhum de nós está livre aqui, porque estamos nesse mundo e por causa do pecado fomos lançados nisso por causa do nosso pecado. Tenha certeza que isso é para o seu bem, que isso é para que você perceba Deus nessas coisas e veja que Ele é o Senhor da sua vida. E aí ele continua agora no verso 4, e parece que há uma fuga aí, né, do tema. Às vezes o livro de Provérbios ele nos dá essa noção, né? Quando nós começamos a estudar o livro de Provérbios, eu mesmo pensava isso, né? E muitos comentaristas pensam assim, que os versos estão desligados, é como se fossem máximas absolutas que não tinham relação uma com a outra, mas isso não é verdade. Às vezes nós até não conseguimos fazer essa relação, mas elas estão intimamente ligadas. E é interessante que você vai ver o tema família aqui, implicitamente por trás de tudo isso. Ele fala de casa no verso 7. Então, o verso 4 está relacionado com esse contexto do justo e do perverso. E agora, após essa introdução que caracteriza esses 3 primeiros versos, nós vamos passar ao modo de falar de alguém, o modo de agir. E essa primeira subunidade, eu gostaria de falar sobre ela, que vai do verso 4 ao verso 7, uma pequena introdução, começa com uma caracterização geral, contrastando 2 tipos de esposa. E parece, ao meu ver, eu posso estar enganado, que esse é um verso de transição, entre a introdução e aquele tema que está sendo desenvolvido, que nós já falamos, né? O modo de falar e o modo de agir de alguém, ou seja, do ímpio e do justo. Então, esse verso é um verso que faz essa passagem. E aqui, você vê a caracterização no contraste, 2 tipos de esposa. E aí por trás você vê o homem, ou seja, a esposa prudente, e o homem, ou seja, a esposa insensata, né? E aqui nós vemos que o verso pressupõe que a esposa virtuosa é reta e que a esposa vergonhosa é perversa. E no final dessa primeira parte, dessa subunidade, que vai do verso 1 ao 14, conclui-se contrastando no verso 7 a impermanência e a permanência das 2 casas, por meio da ação dessas mulheres. Então perceba que a temática continua. E aqui o Provérbios, verso 4, a mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Pressupõe que a esposa de um homem o qualifica, pois conforme a Escritura, ela é osso dos seus ossos, ou seja, ela faz parte dele. Lá no capítulo 2 de Gênesis, no verso 23, ele diz assim: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. E aqui nós vemos mais uma vez o tema família, implicitamente presente, como nós vimos lá no início do verso 12, do capítulo 12, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido.
E estruturalmente a referência à esposa vai separar, como eu falei, né, a introdução do restante, mostrando que essas coisas estão ligadas. O verso 5 e o verso 7 estão ligados pelas palavras reto, justo, perverso, e também pela temática do contraste dessas duas atitudes em relação à retidão. Do verso 5, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Para as palavras que visam matar ou livrar, as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. E para os destinos eternos contrastantes, os perversos serão derribados, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. E é dentro desse contexto que esse verso 4 vai falar sobre esses dois tipos de mulheres, representando na sua essência o justo e o perverso, ou a justa e a perversa, né? E aí ele diz assim: mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. E aí você está vendo um contraste entre a esposa sábia e a insensata por meio dessas duas figuras, coroa e decomposição dos ossos. Matthew Henry faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: aquele que é abençoado com uma boa esposa é tão feliz como se estivesse sobre o trono, pois ela não é nada menos que uma coroa para ele. Seria interessante nós observarmos esse adjetivo atribuído a essa mulher. Ela é chamada de virtuosa. E essa palavra tem um sentido de força e poder. Ela também pode se referir ao caráter, a força de caráter de alguém, a competência, a capacidade. E ela também carrega sobre si a ideia de valentia, honradez e de boa reputação. Quando isso é atribuído a uma mulher, dá a ideia de alguém que age de forma valorosa, referindo-se à força física e espiritual de uma mulher, seu caráter nobre e sua força competente. E nós temos isso claramente declarado em Provérbios capítulo 31, verso de 10 a 31, que eu quero ler com os irmãos, que eu vou citar esse texto várias vezes aqui, né? E não dá para repetir todos esses versos sempre que forem citados, porque aqui você tem a caracterização dessa mulher, que é a coroa do seu marido. Olha o que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assentam com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa. Percebam que essa palavra virtuosa ou virtuosamente está inserida em todos esses versos, porque representa força, poder, força de caráter, competência, valentia, honradez, boa reputação, força física e espiritual de uma mulher e o caráter nobre de uma força competente. Tudo isso está resumido, ou seja, melhor não, resumido não, apresentado ali em Provérbios capítulo 31, verso 10 a 31. E percebam uma coisa, meus irmãos. Tem muita gente que diz isso não somente com relação a esse texto, mas com relação a muitas coisas na Escritura. Isso é uma baita mentira. A menção da esposa nesse verso aqui, capítulo 12, tanto quanto em Provérbios 31, não se refere a uma mulher idealizada, a uma virtude idealizada, mas se refere a uma mulher real. Conforme nós vemos na Escritura.
Ruth, capítulo 3, verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quando ela usa essa expressão, Ruth representava essa mulher de Provérbios 31 aqui. Porque ela era assim. Abra Provérbios capítulo 14, verso 1. Quando o livro de Provérbios fala o que fala, ele não está falando de alguém que não existe. Percebam como quando nós começamos o estudo do livro de Provérbios, eu não sei se eu cheguei a comentar isso aqui com os irmãos, tá? Porque eu não achei relevante na época, tá? Porque, de uma certa forma, eu não concordo completamente com o que o autor diz do livro. Mas ele diz que o que o livro de Provérbios apresenta são experiências vivenciadas. Não é que eu não concorde com isso, não. Tá? Ele vai dizer que é somente isso. Tá? Ou seja, dizendo que Salomão olhou, viu, percebeu e aí escreveu. Aí há uma diferença de saber que essas coisas são verdadeiras e se aplicam na prática, do que somente serem coisas observáveis. Porque a grande diferença é que essas coisas existem pelo poder de Deus e pela graça dele, não pela experiência dos homens. É lógico que eles vão experienciar isso aí, como também outras coisas, mas há uma grande diferença aqui. Ele diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa. É como se ele estivesse olhando. Aí a perspectiva do autor com relação a Salomão é como se ele fosse um cientista. E de uma certa forma todos nós somos, né? Porque nós olhamos as coisas que acontecem e aprendemos com elas. Uma experiência, né? Então ele estava vendo isso. E os resultados que isso traz. É um homem maduro, é um homem mais velho. Lembra do seu pai quando fala determinadas coisas para você? Você que já saiu de casa, é um homem maduro, mas seu pai tem mais maturidade que você, uma pessoa mais velha, e diz assim: ó, esse caminho aqui não vai. Por quê? Porque ele já viu essas coisas acontecerem. E ele percebe que 99,9999% das vezes que essas coisas acontecem, o fim é o mesmo. A mulher sábia edifica a sua casa, mas é insensata, com as próprias mãos a derriba. Ele não está falando de alguma coisa etérea, de alguma coisa idealizada, mas de uma realidade. Abra Provérbios capítulo 31, verso 10 e 29. Olha que interessante. Ele diz assim: mulher virtuosa, quem achará? E é interessante que na língua hebraica, quando você coloca uma interrogação, na nossa língua é assim, mas na língua hebraica é um pouco diferente. Ele a resposta já está embutida. Não há uma eu achei, é como se ele estivesse dizendo: eu achei essa mulher virtuosa. Aí ele diz assim: mulher, quem achará? Se eu fosse fazer uma tradução ideológica, idiomática, é como se ele estivesse dizendo assim, mais ou menos, eu achei a mulher virtuosa. Aí ele: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. Verso 29. Ele está dizendo que achou essa mulher. Essa mulher existe. Aí sim, muitas mulheres procedem virtuosamente. Ele está reconhecendo que muitas irmãs procediam dessa forma, eram coroa para seus maridos, mas que a esposa dele excedia todas elas. Não é algo fictício, não é algo que eu não posso alcançar. Eu não consigo, não vou alcançar isso na minha... Não vai. Você não vai.
você só vai alcançar pela graça de Deus. E todos aqueles que têm o Espírito de Deus neles podem alcançar esse alvo dessa mulher virtuosa. O rei Lemuel, lá no capítulo 31, reconhece que existem muitas mulheres virtuosas, mas que a sua esposa excede todas elas em virtude. É mais excelente. Ela é elevada, exterior e extremamente visível à sociedade. É isso que ele quer dizer quando a chama de coroa. Por isso ela é comparada a essa coroa. Por outro lado, a mulher que procede vergonhosamente é profunda, interior e invisível. E por isso é comparada à podridão dos seus olhos, dos seus ossos. Não que ela não seja vista, mas a visibilidade é completamente diferente. A visibilidade mostra que ela é uma coroa, ela é um adorno. E a outra é uma desgraça. E a oposição entre essas duas mulheres sugere que a esposa que causa vergonha tira do seu marido sua posição social. Naquele tempo, essas coisas eram muito mais fortes. Não que não seja hoje. Hoje, às vezes, a gente não vê ou não quer ver. Ou finge que não vê. Ou sublima. Mas é a realidade. Uma vez eu estava subindo ali a ponte Rio-Niterói e indo para a igreja, né? E aí vi um carro na frente. Aí tinha um dizer mais ou menos assim: que ele ganhou o mundo, o homem ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Mais ou menos assim. O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que é mais importante, que é mais valioso, que é mais honrado. Enquanto a esposa nobre fortalece o seu próprio ser, dando posição de honra social ao seu marido para governar a comunidade, a esposa desonrosa consome secretamente a sua força e a vitalidade e o leva a se desintegrar de dentro para fora. E essa é uma realidade de um homem que é casado com uma mulher assim. Interessante, né? Porque a Escritura está falando toda aqui de Provérbios, sempre os pecados dos homens de uma maneira geral. Né? Mas focando o homem, porque era um jovem que estava saindo de casa, formando sua família. É Cristo ensinando aos seus discípulos. Porque eles estão saindo para o mundo. Eles foram enviados para o mundo. Então esse jovem, agora ele vai constituir a sua família. Filho de Salomão, agora vai ser independente dos seus pais. E ele precisa aprender algumas lições finais. Olha o que Provérbios capítulo 31, verso 23 vai dizer. Ele precisa entender que a esposa prudente vai fortalecê-lo, vai fazer com que ele brilhe juntamente com ela. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra, por causa das virtudes de sua esposa. A esposa desonrosa, ela vai corroer a força de um homem. E a esposa prudente, ela vai injetar força nele. Por isso ela é chamada de coroa. E essa imagem vai mostrar como a Escritura valoriza a mulher, pois foi assim que Deus a criou, excelente. O uso figurado desse termo serve para designar honra e autoridade. E ao dizer que ela é coroa do seu marido, significa que ela é o adorno social mais nobre de seu marido, que seu marido tem, simbolizando o fato de que ela o capacita a governar. E aí, se nós compararmos Provérbios capítulo 14, verso 1, a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Opa, mas o cabeça da casa do lar não é o homem? E aí lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 diz assim,
que governe bem a própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Muitos homens acham que governam seus lares sozinhos, por isso que no livro de Timóteo ali, nas instruções quanto aos presbíteros, você tem ali, quanto às mulheres, porque elas são auxiliadoras de seus maridos, no seu ministério. Não era isso que Paulo dizia, que as igrejas reclamavam? Só eu e Barnabé não podemos ter uma mulher irmã, ou seja, esposa? Por quê? Porque os outros apóstolos tinham, e elas os acompanhavam nos seus ministérios. Elas não eram apóstolas, não profetas, mas auxiliavam os seus maridos nas suas atividades. Nós não governamos nossos lares sozinhos. E quem pensa assim está redondamente enganado. É só você olhar a mulher de Provérbios. Se ao lado de um homem piedoso não há mulher que caminhe juntamente com ele, que lhe seja igualmente piedosa, ela será podridão em seus ossos. Provérbios capítulo 31, versos 10 a 12. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede de finas joias, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E aí, olhando esse contexto, como a escolha do cônjuge fala muito sobre nós. O que um homem deve procurar em uma mulher para que ela lhe seja companheira? O que uma mulher deve procurar em um homem para que ele seja o seu companheiro? E o melhor, porque na realidade, nós somos assim, a nossa natureza pecaminosa é essa, de insensatez, de estupidez. O que faz com que essa insensatez e essa estupidez se vá é o Evangelho, é o conhecimento da palavra de Deus, é a vontade de Deus na nossa vida. Porque Ele é o criador dessa máquina, ser humano. Foi Ele que engendrou, não só internamente, mas externamente. Não pense que a sociedade é coisa do homem. A sociedade é algo pensado por Deus. E a maneira como o homem se organiza é a liberdade que ele tem dentro daquilo que Deus estabeleceu. E o mais importante, o que eu devo ser para poder casar com aquela jovem crente. E o que eu devo ser para poder casar com aquele jovem crente. Essas indagações vão mostrar quem realmente nós somos. E se existe piedade em nossas escolhas e propósitos. Ele diz assim: mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão. No original é Baal, que quer dizer Senhor. E até tem um deus pagão que se chama, né? Mas a ideia era a ideia de Senhor. E essa palavra está no campo semântico do matrimônio, né? Mulher virtuosa é a coroa do seu marido, que foi traduzido aqui por marido, mas poderia ser traduzido por Senhor, porque significa dono, Senhor ou marido. Tá? E essa palavra representa o Senhor da sua casa. O homem da casa. E lá, abra 1 Pedro capítulo 3, verso 3 a 6. Na epístola de Pedro, Sara é apresentada como uma esposa ideal, pois ao falar de si mesma, ela chamava Abraão de seu senhor. Olha o que diz: não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Já porém um homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus,
estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Eu poderia falar sobre isso aqui, e a ideia aqui, é lógico que você tem um aspecto cultural, você não vai chamar seu marido de Senhor, mas é o que isso significava na cultura deles. Você pode chamar seu marido de mozinho, você pode chamar de paixão, você pode chamar de o que você quiser. Mas a questão é que você deve tê-lo como Senhor, respeitá-lo, considerá-lo. E a ideia aqui de Sara foi aquela que Abraão pecou contra ela. Essa é a ideia. 2 vezes. E sabe o que significa? Não significa que a mulher não possa chegar e chamar a atenção do marido em particular, porque é muito feio uma mulher demonstrar reprovação do seu marido em público, por mais que ele esteja errado. Faça cara de paisagem. Também é muito feio um homem chamar a atenção de sua esposa na frente de outras pessoas. Chame-a em particular. Mas a ideia aqui é que mesmo Abraão agindo dessa forma, errando com Sara, não sei se depois lá eles tiveram a DR dele, não sei, a atitude dela para com ele continuava a mesma. Isso não o descreditava como seu esposo, ela continuava sendo submissa. Ela continuava seguindo a sua direção. E o homem é o cabeça, é ele quem deve dar a direção do lar. Aí você olha assim, né? Você se enche de força, tudo que eu fizer agora você vai ter que obedecer. Só que a liderança bíblica não é assim. A liderança bíblica diz que você está lá atrás. Você está lá atrás. E a sua família está na frente. Ela é a prioridade da sua vida. Você só é senhor sobre ela e sobre a sua família quando você exerce essa liderança. Quando você olha e vê o que é melhor para a família, não porque você é melhor para você, mas porque é melhor para eles. E o que é melhor para eles vai ser melhor para você. Você vai decidir em prol deles, não em prol de si mesmo. Essa é uma liderança bíblica. E é interessante porque a autoridade do marido sobre a esposa é diferente da autoridade do marido sobre os filhos. Porque também ela tem a mesma autoridade. É uma liderança sobre iguais. Liderança sobre iguais. Alguém tem que estar à frente. E quem está à frente é o homem. Só que ele está conduzindo a sua família não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade do Senhor. E ele está vendo sempre melhor para sua esposa e seus filhos. Mesmo que às vezes você saia do prejuízo. Mesmo que às vezes você saia no prejuízo. Então eles têm que estar bem alimentados, bem vestidos. Você é o último. Eles têm que estar bem assistidos. E é muito interessante isso, né? Porque, por exemplo, essa é a ótica divina. O homem olha para sua esposa e provê o melhor para ela. A esposa olha para o marido e provê o melhor para ele. É uma briga. É uma briga para quem vai ficar com um bife maior. Não, querido, é seu. Não, meu amor, é seu. É uma briga para quem vai tomar o sorvete. Não, meu querido, é seu. Não, é seu. Agora, engraçado o contrário, né? Quando todas as forças são voltadas para uma pessoa só. Aí fica difícil. Fica muito difícil. Porque a canga não está pesando. Está pesando para um lado só. Não está sendo dividida. Uma vez eu vi uma imagem que aquilo me impactou muito. De um amigo meu, pastor. Eu vou até citar o nome dele. Mas não é nem dele que eu estou falando, é da esposa. É o Dilcilei e a Débora, né?
Érica, eu sempre confundo, troco. Adoro trocar o nome dos outros. Aí estávamos de férias juntos, na Bahia, curtindo lá. Eu e mais 2 pastores, estava na casa de um pastor amigo nosso, né? E tal, curtindo as férias. E esse ele ia pregar. Ele tem 3, 4 filhos, né? Tem 4 filhos. E tudo filho pequeno, né? Eu tô na boa. Eu fico olhando e rindo, né? No bom sentido, né? Já passei por isso, eu sei que é isso. E ele ia pregar, né? E ele estava com os 2 meninos no colo. Aí a esposa dele, um puxando de um lado, outro pela perna, ela chegou para ele e falou assim: querido, me dá fulaninho. O menino era pequeno e gordinho, né? Ele estava carregando, me dá o fulaninho, porque você vai se amassar e você vai pregar, me dá. Aí ele deu, saiu desesperado para ela. Cara, eu achei aquilo maravilhoso. Eu fiquei encantado com a atitude dela. Porque nós, né, somos os homens, eu sempre ensinei isso para meus filhos, o trabalho mais pesado é sempre nosso, né? A Júlia não carregava peso em casa, os irmãos carregavam. As sacolas menos pesadas, a gente dava para ela e para a mãe, porque o peso era dos homens. A cruz quem leva somos nós. Mas nossas esposas, elas são auxiliadoras também. E eu achei aquilo bonito. Por quê? Porque ela estava olhando que o seu marido ia se apresentar com a camisa toda amassada, porque ele estava carregando o menino. Ela falou: não, me dá aqui, eu vou suportar esse peso por esse momento, para que você possa ter um certo refresco. E é interessante porque uma mulher faz isso, por quê? E o texto vai mostrar isso. Porque o seu marido é generoso, porque o seu marido é bondoso, porque o seu marido é piedoso. E essa é a ideia aqui, de quando se diz seu marido. Essa expressão nesse contexto devota que o marido é um homem piedoso e devoto, sábio, reto, bom e generoso. Por isso ele tem uma esposa virtuosa. Abra Provérbios capítulo 18, verso 22. Diz assim: o que acha uma esposa, acha bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Capítulo 19, verso 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ou seja, esse marido é um homem devoto, reto, bom, sábio e generoso, e por isso ele tem uma esposa virtuosa. E por isso ele tem uma esposa virtuosa. Uma esposa que lhe é auxiliadora. Abra Provérbios 22, 14. Olha o que a Escritura vai dizer. Provérbios 22, 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Nós fomos comparar esses versos com os versos que nós vimos. O que acha uma esposa, acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Você vê que uma mulher assim é dádiva de Deus na vida de um homem. É claro isso. Uma mulher virtuosa, que representa essa coroa na vida do seu marido, é dádiva de Deus. É Deus sendo benevolente. E essa benevolência, essa boa vontade, Ele dá para quem? Para aqueles que são devotos, para aqueles que são retos, para aqueles que são justos, para aqueles que são seus. E ela é coroa porque ela o auxilia, ela é auxiliadora. Veja a mulher de Provérbios 31. O que ela faz? Ele é um homem da rua. A sua profissão, a sua atividade, uma atividade social, comunitária. As pessoas vêm
Ele é um homem rico. E quem é que resolve os problemas da sua casa? Quem é que administra na prática? Ou melhor, quem gerencia a família? A mulher. Ele é o cabeça. E ela é executora. Ele também executa. Mas percebam como funciona essa dinâmica. A exemplo do que eu dei, anteriormente, tá? Hoje em dia não sei nem se é assim, mas muitas mulheres sobrecarregam seus esposos em vez de auxiliá-los. E muitos homens veem suas esposas sobrecarregadas e não fazem nada. Deveria haver uma guerra entre os dois para o bem alheio. Eles deveriam brigar, no bom sentido, em querer fazer o melhor por outro, não para si mesmo. E a perspectiva aqui desse marido, pressupõe que ele não é egoísta e que se sacrifica pelo bem da esposa. Como Pedro exorta em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Se há uma exortação, é porque há uma realidade. Se há uma exortação, é porque existe um padrão. E esse padrão não é um padrão fictício, não é um padrão platônico, o ideal e o real. Não! É um padrão que Deus estabeleceu para nós, homens. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando o provérbio diz essa mulher virtuosa é a coroa do seu marido, ele está dizendo que essa mulher virtuosa, ela age da forma como nós acabamos de falar, e que esse marido é um homem piedoso. E o que significa um marido piedoso, um homem piedoso? Aquele que tem consideração para com sua esposa, que a trata como parte mais frágil, que a trata com dignidade, com honra, que a coloca num lugar exaltado por ser a mulher da sua vida e mãe dos seus filhos. Porque eles são irmãos em Cristo. E que a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus depende disso. Herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Se você lembrar do que Isaías capítulo 59 diz, verso 2, os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem suas mãos encurtadas, como se ele não pudesse ouvir, nem as suas mãos encurtadas, como não pudesse agir, mas o vosso pecado faz separação entre vós e vosso Deus. A ideia aqui é que essa comunicação, essa comunhão se interrompa. Por quê? Porque na vida conjugal, o homem tem pecado contra a sua esposa. E é esse marido aqui que a Escritura está dizendo. Um homem piedoso, um homem devoto, um homem bom, um homem generoso. E como a gente se esquece disso, Como nós esquecemos disso. E sermos assim para com as nossas esposas. Veja o que Matthew Henry diz. Ele diz assim: a mulher virtuosa, que é piedosa e prudente, esforçada e empenhada, que é ativa para o bem da sua família e cuida bem da sua casa, que é consciente do seu dever em cada relacionamento. Uma mulher espiritual e forte, que consegue suportar fardos sem se perturbar. Uma mulher assim reconhece que o seu esposo é a sua cabeça. Portanto, ela é a coroa do seu marido, não somente credibilidade e honra para ele, como a coroa é ornamento, mas apoia e sustenta a autoridade dele na sua família. Da mesma maneira como uma coroa é insígnia de poder,
ela é submissa e fiel a ele, e com o seu exemplo ensina seus filhos e servos a também o serem. E aí ele diz assim: mas o que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Eu gostaria de contar um pouco mais com a paciência dos irmãos, porque eu gostaria de dar continuidade a esse texto, aí mais uns 15 ou 20 minutos, eu acho, para nós encerrarmos isso aqui. Peço a paciência dos irmãos. A gente vai suprimir a escola dominical por esse excesso de tempo, mas eu acho importante nós terminarmos essa exposição. E aí diz assim: mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Uma esposa vergonhosa significa que o marido se arriscou ao casar para obter dignidade e a medida plena de sua estatura, porque é isso que significa coroa na cabeça do marido. E aí o que ele experimenta é justamente o oposto daquilo que esperava. Essa palavra, vergonhosamente, tem um sentido primário de cair em desgraça por meio de um fracasso de si mesmo ou de alguém que se confia. Muitas vezes corresponde a ser humilhado e, de modo menos frequente, a ser destruído ou aterrorizado. No hebraico, a ideia é de alguém vir a vergonha, enfatizando o sentido de uma desgraça pública. Um outro uso dessa expressão dá o sentido de confusão, embaraço, apreensão. E isso quando as coisas sucedem do modo contrário às expectativas de uma pessoa. É essa a ideia. Também estão envolvidas todas as nuances de confusão, desilusão, humilhação e fracasso. O outro sentido dessa palavra é vergonha como resultado de uma atitude imprudente ou imoral. O procedimento é vergonhoso, é dela, mas a dor é do marido. E percebam que o sentido do hebraico é diferente do sentido que temos na nossa língua. No hebraico significa vir algo que venha à tona, vergonha, enfatizando uma desgraça pública. Em nossa língua, a ênfase é uma atitude externa, no estado da mente. Aqui é algo externo. Essa mulher, e é isso que nós temos aqui, enfraquece o seu marido por meio das suas atitudes. E de que forma ela enfraquece? Sendo infiel. Provérbios capítulo 2, versos 16 e 17. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa um amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Acho que não precisamos fazer nenhum comentário a respeito disso. Quando fala em podridão dos ossos, a infidelidade das nossas esposas ou das esposas, mesmo que não seja uma infidelidade que se manifeste na prática, causa isso. É podridão nos ossos. E aí, nesse contexto, a gente precisa nos lembrar que a nossa união com os nossos cônjuges é, primeiro, um compromisso com Deus. E nesse compromisso, mesmo que nossos cônjuges não sejam fiéis, não cumpram com suas obrigações, ou sejam amáveis, nós não temos a permissão para quebrar a aliança que fizemos com Deus no dia das nossas núpcias. Um homem ou uma mulher não tem justificativa. Por mais ruim que a esposa seja, ou que o marido seja, isso às vezes é até muito mais comum, os maridos serem tiranos e autoritários, grosseiros, insensíveis, do que as esposas, até porque isso está mais atrelado ao comportamento masculino, Não que deva ser uma característica do homem, E aí, essa mulher não tem o direito, porque ele não é um bom marido, eu vou procurar um outro. Isso serve para os homens também, porque o nosso compromisso é com Deus. O que deve impedir a nossa infidelidade não é o nosso relacionamento com as nossas esposas,
Tá bem, lógico. Mas em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós nos casamos, independente de ser no civil, nós casamos diante do Senhor. E o Senhor abençoa a nossa união. Ainda mais nós que somos cristãos. Então não existe. Seu marido merece, sua esposa merece uma retribuição, uma vingança. Olhando para o lado humano, lógico. Merece, fez isso comigo, ela fez isso comigo, merece. Mas a nossa aliança não se baseia no nosso relacionamento somente. Acima do nosso relacionamento está Deus. Então não existe justificativa para qualquer tipo de infidelidade da nossa parte. Seja essa a que vocês conhecem, que é de forma grotesca, né? A introdução de uma terceira pessoa no matrimônio, ou qualquer outro tipo de infidelidade, traição, porque uma traição de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem, isso não se manifesta somente dessa forma, né? Pode se manifestar de outras formas também, né? Nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. Mas ela também enfraquece seu marido quando é briguenta. Provérbios capítulo 19, 13, abram aí. Diz assim: o filho insensato é desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Uma tradução assim melhor para a gente entender esse verso é assim: um filho insensato é destruição para o seu pai, e as desavenças de uma esposa são como um telhado com goteiras que pingam constantemente. Abra o Provérbios 21, 9. Melhor é morar no canto do eirado. Eu nem olhei no original o que isso significava, mas provavelmente deve ser uma marquisezinha, espaçozinho aqui assim, ó. Você fica aqui, ó, entre o eirado e o chão. É mais ou menos essa ideia. Melhor é morar no canto do eirado junto com a mulher rixosa na mesma casa. Olha o que o verso 19 vai dizer no mesmo capítulo. Melhor morar numa terra deserta com a mulher rixosa e iracuda. 21, 19. Provérbios 21, 9, Provérbios 21, 19. A Escritura está dizendo que uma mulher que reclama, uma mulher briguenta, é podridão nos ossos do marido. É por isso que muitas vezes tem muitos homens que não querem voltar para casa. Porque chegam lá em casa, ao invés de terem uma esposa, as esposas deveriam ter esse tipo de procedimento, estarem prontas para receber seus maridos, com a casa em dia, com as coisas arrumadas, para que vocês pudessem ter um tempo juntos. Por quê? E um tempo com a família, ou com os filhos. Por quê? Porque ele veio do trabalho, ele veio de um dia extenuante. Eu sei que a mulher também teve um dia extenuante dentro de casa, mas é mais fácil ela administrar a sua relação no lar do que um homem com a relação dele no trabalho. Eu não estou querendo minimizar o trabalho das mulheres, mas vocês sabem, e todos aqueles que trabalham em casa, hoje tem um home office, como é mais fácil você administrar determinadas coisas quando você está trabalhando em casa. É você que faz seu horário. Eu sempre falava isso para a Simone, seu patrão é muito bom, porque você faz seu horário. Se você quiser fazer isso agora, você faz. Se você não quiser fazer, você não faz, vai fazer depois. É você que organiza ali. Aí o seu marido chega em casa, entendeu? Aí encontra uma mulher briguenta, chata, que reclama de tudo. O que ele vai fazer? Acho que eu vou ficar um pouquinho mais no trabalho. Aí se passa a hora e ela se acalma. Por quê? Porque é ruim. É ruim, é como se você morasse num canto de um abismo. É horrível estar todo dia com uma mulher que reclama, que fala mal, que briga, que é chata. É ruim, é péssimo. É como podridão nos ossos. Ou então uma mulher impiedosa ou inconsequente.
competente. Se você pegar ali Provérbios capítulo 31, versos 10 a 31, você vai ver uma mulher extremamente competente e piedosa. E ela enfraquece seu marido quando ela não se submete a ele no Senhor. Eu acho que a pior coisa que um homem pode ter dentro de casa é uma mulher rebelde e insubmissa. Por quê? Porque enquanto as coisas estão sendo feitas da forma como ela quer, está tudo bem. Mas quando as coisas não saem como ela quer, o mundo desaba. E aí eu fico pensando, pare para você pensar, você homem, você mulher, o que acontece na sua vida, profissionalmente, ou até mesmo dentro de casa, em determinadas circunstâncias, que sai como você quer? Conta nos dedos. Estão fazendo uma obra aqui em casa, a gente planejou a obra e tal, agora está vendo que está tudo fora do contexto. Surgiu coisa nova, tem que comprar outras coisas que não estavam previstas, que surgiram na hora. O que sai na nossa vida conforme a gente quer direitinho? Nada! Se eu for reclamar, e se eu for criar confusão, ou me entristecer, ou me aborrecer, tá? Eu não falo, não é que você não possa se aborrecer, não é que você não possa ficar chateado, mas é o mesmo problema na ira. Você não pode deixar que o sol se ponha sobre a sua ira. Você vai ficar de cara amarrado o dia todo por causa disso. Você vai falar mal com a sua esposa, com o seu marido por causa disso, que as coisas não saíram como você quis, porque o seu marido não fez o que você queria, ou porque a sua esposa não fez o que você queria. Aí, meu filho, não dá. Usar uma expressão militar, você está morto por causa disso. Você está morto. Ou seja, não tem jeito. E não pode ser assim. Tá bom, vamos engolir, e vamos caminhar, vamos botar um sorriso no rosto, vamos ver a graça de Deus nisso, vamos resolver o problema, vamos deixar para trás. Não há relacionamento que se sustente dessa forma. Chega uma hora, a corda quebra. Não tem jeito. É uma coisa que eu sempre falo nas palestras. Nós temos que ser iguais a Cristo, mas nós não somos Cristo. Que isso, pastor? E por que eu digo isso? Porque o jugo tem que ser igual, não dá para pesar só de um lado. Tem que haver uma balança, porque senão quebra. E num relacionamento se espera dos dois lados. Eu sei que às vezes um lado pende mais, é mais paciente, sei lá, tem mais virtudes, mas isso não é sempre, porque o outro lado também vai ter mais virtudes em aspectos que você não tem. Mas quando a coisa pende somente para um lado, vai arrebentar. Não tem jeito. Olha o que Efésios capítulo 5, verso 22 vai dizer. Eu acho tão interessante a gente, as mulheres rejeitarem esse princípio, né? Assim, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, tá? Nós não somos muçulmanos, tá? Em que a mulher é inferior do homem. Então, onde o homem chegar, ele fala, cala a boca. O marido nunca vai poder falar assim, lógico, a esposa. Eu estou exagerando. Você não fala aqui. Não. É uma irmã em Cristo. Tá? Ela está em pé de igualdade com você em determinadas situações. Em determinadas situações, por quê? Porque as mulheres têm que ser honradas. Os melhores lugares devem ser para elas. A gente tem que ter um cuidado maior com elas, porque elas são mães, elas geram, né? Elas devem ser protegidas. Nesse sentido. Tá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então a submissão da mulher não é uma subserviência aos olhos do mundo, mas é uma submissão bíblica. Aí você pega Colossenses capítulo 3, verso 18.
esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Ou seja, há um limite de submissão. O marido jamais poderá exigir da sua esposa uma submissão, uma obediência que a Bíblia não diga para ele fazer. A autoridade dele não é suprema. A autoridade dele é limitada. A liderança dele está relacionada à imagem de Cristo com a igreja. Ele não é senhor da vida dela. Ele é um companheiro. Ele é um protetor. Ele é o seu amor. E ela é o seu amor. É essa submissão que a Bíblia... Então o que é submissão na Escritura? Se os dois estão submissos à palavra, e se ele está conduzindo a família conforme a palavra de Deus, ela não é submissa a ele, ela está sendo submissa a quem? Seu marido exige que você faça alguma coisa que seja vergonhoso, desonroso, feio ou perigoso, ele não tem autoridade para exigir isso de você. Tá? E você tem toda a autoridade para dizer, não, você não vou fazer, você está errado. É lógico, com respeito, né? Com respeito, porque a gente gosta de abusar, né? Humilhar ou ofender as pessoas, principalmente quando elas são os nossos superiores, né? Que você quer dar uma de forte, né? Você não pode me exigir isso. Aí age de forma desrespeitosa. Não. O respeito precisa continuar das duas partes. Então nós precisamos aprender o que isso significa. Principalmente a liderança. A liderança de um homem é uma liderança compartilhada. E eu gosto muito da imagem do líder, eu não sei se ainda é assim, mas no líder na vida militar, porque é aquele que vai à frente. Ele está protegendo a tropa, os soldados. Ele está vendo o que é melhor para eles. É como um pastor de ovelhas. Essa é a imagem correta. Ele cuida dos seus homens. Você vê, principalmente nesses filmes americanos, né? A preocupação com a morte de um soldado nas fileiras. A preocupação com a saúde daquelas pessoas. E o cuidado, essa é a verdadeira liderança. Esse é o verdadeiro líder. O líder é aquele que quer que o seu liderado cresça. E se a sua esposa não acompanha, você deve trazê-la para o seu lado, para que ela acompanhe a sua caminhada. Ela é aquela que acompanha a sua liderança ao seu lado e não atrás de você. Nesse sentido. E aí, metaforicamente, ele usa a expressão podridão em seus ossos. Isso designa decomposição, apodrecimento. E essas coisas vão carcomendo aos poucos, não acontece de uma vez, né? E o osso indica estrutura física e psíquica básica, essa é a ideia. E à medida que a podridão se espalha, ele é solapado lenta e continuamente de sua felicidade interior e utilidade exterior. Porque é isso que uma esposa vergonhosa faz. Inutiliza esse homem com o seu procedimento. Ele se torna infeliz. Ele se torna improdutivo. Diferente quando ele é acompanhado por uma mulher que representa uma coroa. Ela o estima, ela o estimula. Como o contrário é verdade. A mulher insensata alija o homem da felicidade e satisfação no lar e o torna inoperante na sociedade e na comunidade. E por fim, o corpo que os ossos sustentam e a vida toda do homem são arruinadas. É interessante ele usar essa linguagem de ossos aqui, né? Porque essa linguagem está na essência do relacionamento conjugal. Gênesis capítulo 2, verso 23.
Esta, afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se varô, porque do varão foi tomado. E a ideia indica unidade, como se algo que faltasse àquele homem, e agora ele obtém, ele está completo, ele tem uma companheira adequada. E a ideia de uma esposa que deve ser de tal forma unida ao seu marido, que ela é inseparável dele. E por isso ela traz vergonha sobre todo o seu corpo, porque ela faz parte dele, ela é unida a ele. E é interessante porque eu gostaria de finalizar aqui. Nós estamos vendo aqui, a partir das afeições religiosas, mais uma vez, opostas, desses dois tipos de esposa. E elas vão se manifestar de forma contrastante, tanto na forma de pensar, como no modo de agir. Abra Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam que aqui nós temos duas afeições religiosas que vão redundar em duas formas completamente contrastantes de pensar e de agir. A mulher piedosa e a mulher insensata. A mulher justa e a mulher ímpia. Ou a mulher que age justamente e a mulher que age de forma impiedosa. E a Escritura nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Qual é o modo de pensar e agir que você está demonstrando? De uma mulher cristã ou de uma mulher do mundo? Em Efésios capítulo 4, verso 23, a palavra de Deus diz que nós devemos nos renovar no espírito do vosso entendimento. O mundo está sempre dizendo para a gente como deve ser o homem da atualidade e como deve ser a mulher da atualidade. O homem da atualidade é frescalhado, é feminino. E feminino não é feio, para um homem é. A mulher masculinizada, senão nas suas atitudes físicas, no seu comportamento. E qual é o padrão que nós devemos seguir? Não é esse. São dois pensamentos completamente distintos. E aonde nós devemos buscar aquilo que nós devemos ser como homens e mulheres na nossa sociedade, na Escritura, na Bíblia. E aqui, mais um argumento nós temos para desclassificar a união do crente com o incrédulo. O casamento é um assunto seríssimo. A esposa, e é isso que o texto está dizendo aqui, constrói ou destrói o homem em seu lar e em sua comunidade, ou seja, na vida pública e na vida privada. É só nos lembrarmos dos textos que nós vimos anteriormente. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata derruba. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a boa vontade de Deus. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas o Senhor é a esposa prudente. Mulher virtuosa, quem achará o coração do seu marido confia nela. Ela lhe faz bem e não mal. Como é que o mundo vê a mulher hoje? É engraçado porque o feminismo joga a mulher masculinizando essa mulher, ou então tornando-a degradante. Sensualizando e tornando medíocre aquilo que Deus disse que era bom e belo. Hoje nós temos visto homens de saia, ou seja, mulheres que são homens de saia. Isso é completa distorção daquilo que a palavra de Deus nos diz. Completa distorção. Eu gostaria de terminar essa nossa exposição com uma fala de Matthew Henry. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: na lei mosaica, o homem poderia se divorciar de uma esposa que tivesse corrompido a santidade do lar. Isso significa infidelidade conjugal.
Ele poderia se separar de sua esposa, romper os laços matrimoniais. Percebam como isso aí é extremamente importante, porque um vínculo que não pode ser quebrado, só pode ser temporariamente rompido por causa da infidelidade. Olha o que Matthew Henry vai dizer: aquele que tem a felicidade de ter uma má esposa é tão infeliz como se estivesse na prisão, pois ela não é melhor do que apodrecimento dos seus ossos, uma doença incurável. Além do fato de que o envergonha, aquela que é tola e preguiçosa, fútil e devassa, que tem uma língua ferina, destrói a credibilidade e a consolação de seu esposo. Se ele sair, o comportamento de sua esposa se converterá em sua vergonha. Se ele se isolar, afundará, ele estará continuamente intranquilo. Esta é uma aflição que mina os ânimos. E aí nós devemos olhar para essas verdades e nos preocupar em demasia com quem nós estamos procurando, ou quem nós estamos procurando para um relacionamento conjugal. E outra coisa, um outro aspecto, se nós não somos isso, e aí eu me refiro a homens e mulheres, nós devemos procurar ser. Porque essas virtudes nos são dadas. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós não éramos assim, mas agora somos. Então nós temos que procurar essas virtudes. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer: e alguém que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. E Efésios, capítulo 22 e 23, diz assim, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedente da verdade. A Escritura está dizendo para nós que se não somos, e não somos, nós devemos buscar essas coisas. E por que nós não somos? Porque somos pecadores. Porque a queda nos levou a isso. Mas nós que estamos em Cristo Jesus somos novas criaturas. E não podemos mais, como Paulo diz aqui, viver da forma como vivíamos. Mas devemos despojar o velho homem e buscar esse novo homem que se renova, o espírito do nosso entendimento, na palavra de Deus. É esse o alvo, a imagem de Cristo em nós. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. Queremos te pedir, ó Senhor Deus, que essa palavra fique gravada nos nossos corações, ó Pai. E que ela nos estimule a duas coisas. Em primeiro lugar, a buscarmos, ó Senhor Deus, essas virtudes que nos são dadas em Cristo Jesus. E em segundo lugar, a percebermos que não somos bons, que não somos aquilo que nós pensamos, ó Pai, e que necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, fortalece a Tua igreja num período como temos vivido. A impiedade, a impureza, a prostituição, lascívia, essas coisas têm aumentado e têm assaltado, Senhor, a Tua igreja. Que o Senhor esteja nos protegendo disso, porque todos nós estamos expostos, ó Pai. E quando não vigiamos, quando não buscamos ao Senhor Deus em oração, quando nos distanciamos do Senhor, ó Pai, quando esquecemos ao Senhor Deus daquilo que é mais importante, que é a nossa vida com Deus, nós fatalmente estaremos caminhando, Senhor, nessa direção.
fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé e vamos